Vamos falar das fichas de clientes e produtos. Clientes, fornecedores e produtos. A ficha de clientes e de fornecedores são idênticas, portanto vou apenas mostrar o funcionamento da ficha de clientes. Ora bem, começamos por ver as diferentes tabelas que compõem essa ficha de clientes. Reparem que eu vou pesquisar aqui um cliente, pode ser Tintas SA. Ora bom, esta ficha tem aqui todos os elementos referentes ao cliente. Começa por ter o nome, o número de contribuinte, a morada, depois o código postal, que aqui é uma tabela que eu posso pesquisar. Esta tabela vem já previamente carregada, com todos os códigos postais de Portugal. O país, mais uma vez aqui uma tabela de países que poderemos associar. Quando nós vamos buscar um código postal, este código postal está automaticamente associado aos países, tal como podemos ver aqui na tabela de códigos postais. Portanto, neste caso o primeiro Agadão, e cá estamos associado ao código postal, aliás, ao país Portugal. Isso quer dizer que sempre que eu aqui digitar um código postal, ele automaticamente vai-me colocar o respectivo país como sendo Portugal. Temos depois a zona geográfica. Neste caso eu tenho aqui apenas Viseu, Coimbra, Lisboa, mas, portanto, é uma tabela de zonas geográficas que está também colocada aqui, portanto, e que está também disponível. Mais uma vez, esta tabela está também ligada ao respectivo país. Portanto, são as diferentes regiões, ou melhor, as diferentes zonas geográficas, que poderão ser ou não coincidentes com a própria zona geográfica física. Poderá ser uma rota de distribuição, uma rota de venda, etc. Depois temos então a moeda. Portanto, a aplicação de base é multimoeda e permite aqui escolher qual a moeda com que se vai transacionar com este cliente. As tabelas de preço. Nós temos aqui o conceito de tabela de preço, e as tabelas de preço, portanto, poderei ter quantas assim entender, e têm depois, portanto, cá está a tabela de tabelas de preço, e neste caso tenho a tabela de preço de venda 1, preço de venda 2. E, portanto, funciona por tabelas de preço, e eu aqui estou a indicar que este cliente vai ter acesso a uma determinada tabela de preço, neste caso, o preço de venda 1. A forma de pagamento, qual é a forma acordada de pagamento? Tenho aqui apenas como exemplo 30 dias, pronto pagamento, etc. Que, como é óbvio, é também uma tabela que me permite indicar qual o código da condição de pagamento, a descrição, uma data fixa, se assim for, portanto, se for uma condição de pagamento que tenha uma data já definida para o vencimento do documento, ou então é a alternativa colocar o número de dias. Portanto, eu vou dizer aqui que é a 30 dias, por exemplo, pagamento a 30 dias, e portanto o número de dias será 30. É de realçar que quando eu estou a fazer os documentos, portanto, na altura da emissão dos documentos, eu poderei definir qual o plano de pagamentos para aquele documento em específico. Bom, mas continuando aqui na ficha, temos, além destes dados, que são tudo tabelas, como já vimos aqui todas as tabelas de clientes, temos também a possibilidade de colocar uma ou mais imagens. Neste caso tenho aqui uma imagem que seria referente ao logotipo da empresa e uma imagem que seria referente à própria sede da empresa. Portanto,
ao edifício. Isto, obviamente, que poderá ou não ser utilizado. Há aqui ainda outros dados que são extremamente importantes, nomeadamente os contactos. Os contactos poderão ser de vários tipos. Portanto, eu se chegar aqui e disser que quero adicionar um contacto, portanto, para adicionar um contacto, vou aqui ao ícone de mais e adiciono. Seleciono qual é o tipo de contacto. O tipo de contacto pode ser telefone, fax, e-mail, site, o site de internet, que também é uma forma de contacto, e o telemóvel. Há aqui alguns que têm algumas particularidades em termos de tipos de contacto. Por exemplo, no caso de fax, eu poderei ter, no caso de fax e no caso dos outros, eu posso ter mais que uma referência na própria ficha. Isto é, eu neste caso concreto tenho aqui 2 telemóveis e um telefone. Mas poderia ter aqui também um fax. Vou pôr aqui um fax de serviço. E posso ter ainda outro fax. Portanto, é uma empresa que tem 2 faxes. E neste caso concreto, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho necessidade, por exemplo, de enviar uma carta de aviso de pagamento a dizer que tem já faturas vencidas, etc., e que pretendo enviar essa carta por fax, como nós vamos ver numa outra situação com as listagens. Portanto, há a possibilidade de eu fazer o envio da carta e fazer o envio da carta através de fax, mail, inclusivamente através de uma SMS para o telemóvel. Ora bem, então temos aqui um problema que tem a ver com o facto de eu ter aqui 2 faxes para o mesmo cliente. E então, quando eu vou enviar o fax de pedido de pagamento, por exemplo, para este cliente, para qual dos faxes é que eu devo redirecionar, enviar essa informação? E então existe a possibilidade de eu colocar não é neste, portanto, num dos faxes, posso dizer-lhe então que é o fax utilizado para as cobranças. Ok? Cobra. E desta forma, quando eu for enviar o fax de cobranças, ele sabe qual o respectivo fax que deve enviar. O mesmo acontece para os telemóveis. Se eu tiver vários telemóveis e para os quais posso enviar SMS, posso lhe dizer para o qual eu pretendo enviar o SMS de cobranças. O mesmo também acontecerá para mails. Geral. Já agora ponho em minúsculas, que é como deverá ser. Ora bem. Ok. Portanto, e também desta forma, eu poderia fazer o envio de mail de cobranças. Se eu tiver apenas um destes tipos de contacto, pronto, o problema está resolvido e, portanto, ele vai enviar para o único que existe na ficha. Se existirem vários, então aí eu terei que indicar para qual deles é que deve ser encaminhada a informação de cobranças. Bom, e isto acontece também para faturação, embora que, portanto, no caso da faturação, a tag já é diferente, é fact. Bom, portanto, além dos contactos, temos depois as atividades. Portanto, quais são as atividades que este cliente em particular exerce? Neste caso, eu tenho aqui como atividade, e portanto o processo é sempre o mesmo. Tenho os ícones de editar, adicionar e eliminar. Eu, ao adicionar, posso então escolher qual das atividades é que este cliente exerce. Poderá ser várias atividades.
E claro que o que está aqui, pequeno comércio, retalhista, grossista, isto pode não ter qualquer interesse portanto, para a aplicação em concreto. E aqui nós temos a liberdade de escolher as atividades e as formas de classificação da atividade, como assim o entendermos, através da tabela de atividades que está também disponível aqui e, portanto, que poderá sempre ser adicionado ou alterado ou retirado qualquer elemento dessa mesma tabela. Portanto, mas estava eu a dizer que escolho aqui qual é a atividade. Se eu pretender alterar esta, poderei sempre fazê-lo da mesma forma. Portanto, selecionando o respectivo ícone. O mesmo acontece para a classificação. No caso da classificação, o que temos aqui é empresa, município ou particular. Mais uma vez, isto também vai depender de cada uma das aplicações em concreto. Portanto, para cada uma das empresas vai fazer sentido uma classificação diferente. E isso está também nesta tabelinha, onde eu poderei acrescentar ou retirar ou alterar esse conteúdo. Depois temos aqui um tabulador com entidades relacionadas. Estas entidades relacionadas servirão para o caso concreto que está aqui, para indicar qual é o vendedor. Portanto, nós temos uma tabela de vendedores e que depois tem a possibilidade de linkar ou de relacionar o vendedor com o cliente, de forma a que, quando emite um documento, automaticamente será também movimentado o respectivo vendedor. Mas, portanto, poderá ser para vendedor, ou então poderemos também ter outro tipo de relação, nomeadamente, vamos pôr aqui outros, e digo-lhe então que é relacionado com uma outra entidade que pode ser um fornecedor, por exemplo, quando o cliente é também fornecedor, ou então com outra ficha de fornecedor, de cliente, portanto, sei lá, um cliente que tem também uma outra ficha e, portanto, poderá ser aqui relacionado. Observações diversas. Estas observações são texto perfeitamente livre, em que eu posso, acrescentando aqui qual é os contactos que eu faço com a empresa, ou mesmo até inclusivamente alguma observação mais particular que eu queira colocar em termos da empresa, e a forma de tratamento de crédito. A forma de tratamento de crédito possíveis que temos aqui ou é o default da aplicação, portanto aquilo que já está definido mais uma vez portanto, nas configurações do sistema, ou então, pura e simplesmente sobrepomos a essas configurações o tratamento limite de valor, que será indicado um determinado valor, a partir do qual o cliente fica inibido do seu crédito, portanto fica inibido de ser faturado, ou limite de dias, ou então limite de valor ou dias, portanto poderei limitar pelas duas coisas, ou então ativar crédito, etc. Pronto, existe aqui uma série de possibilidades para eu definir como é que vou tratar o crédito em específico, especificamente para este cliente. Portanto, o crédito especificamente para este cliente. Estes são os dados da ficha base. Acontece que existem depois aqui outros tabuladores que poderão também ser interessantes. Eu chamo a atenção que alguns destes tabuladores pertencem a outros módulos, nomeadamente estes contactos pertencem ao CRM. Portanto, se não estiver personalizado o CRM, o que acontece é que estes contactos, pura e simplesmente, depois não podem ser gravados. Portanto, eu poderei adicionar, mas depois não posso gravar. Ora bem, temos então aqui os contactos, e estes contactos funcionam da seguinte maneira. Portanto, é uma ficha de um contacto que eu tenho dentro da empresa. E, neste caso concreto, que eu tenho aqui é o responsável de informática e o responsável financeiro. Ou seja, eu aqui individualizo quem é que me está a tratar da parte da informática na empresa, quem é que está a tratar da parte da informática na empresa. E, portanto, quando eu quiser contactar, eu sei que vou contactar, neste caso, meramente indicativo e, portanto, fictício, Manuel Carlos,
que mora na Rua de Cima, bairro de Baixo, em Viseu. Ora bem, esta morada diz respeito ao respectivo responsável informático, portanto, que pertence, que está, digamos assim, linkado com o meu cliente, com a ficha de identidade. Nesta ficha de contacto temos a possibilidade de colocar uma foto ou mais, ou aqui tenho duas, mas são as duas iguais. Tenho a possibilidade de dizer quais as formas de contacto. Portanto, que formas de contacto é que eu utilizo para contactar, digamos assim, para essa redundância. Portanto, as formas de contacto para contactar o meu contacto. Ou seja, a pessoa dentro da empresa. Observações que eu queira colocar, que poderão ser observações úteis deste género. Olha, só está na empresa da parte da manhã. Isto é efetivamente importante eu poder verificar aqui e adicionar. E também algum histórico que eu queira colocar, que me vai indicando quais são os comentários que eu possa adicionar ao próprio cliente. Ora bem, ao próprio contacto, melhor dito. Este contacto, vamos editar este contacto, portanto, as formas de contacto e as observações. Portanto, além dos contactos, e eu para adicionar um contacto é tão simples como as outras tabelas, da mesma forma eu adicionava as classificações, tenho aqui sempre o ícone de adicionar, de eliminar e de editar. Portanto, se eu quiser um novo contacto, tão simples como adicionar, então vou começar a preencher o código de contacto, o nome, a morada, etc, etc, etc. Qual o cargo que ele atualmente exerce na empresa, etc. Portanto, tenho sempre a possibilidade de ir adicionando os contactos. Além dos contactos, que, como eu disse, está dependente do módulo de CRM, portanto, se não existir o módulo CRM, ele não vai deixar gravar novos contactos. Temos também o tabulador de outras moradas. Este outras moradas vai permitir que eu indique outros locais onde a própria empresa, nossa cliente, exerce a atividade. No caso que eu tenho aqui, temos então que a empresa tem um armazém, poderei indicar a fotografia, e que este armazém tem a seguinte morada. E também tem as seguintes formas de contacto, que poderei indicar também as observações. Por exemplo, dizendo que os pagamentos não têm nada a ver com esta morada alternativa, por assim dizer, ao cliente. E o mesmo acontece quando eu estou a falar de um armazém, estou a falar de uma loja ou um ponto de venda. Portanto, eu aqui poderei também indicar todas as formas, todos os contactos alternativos, melhor dito, todas as moradas alternativas para este mesmo cliente. Portanto, outras lojas, outros pontos de venda, armazéns, etc. E também funciona exatamente da mesma maneira. Portanto, tenho sempre os respectivos ícones que poderei sempre adicionar novos, ou editar ou eliminar. Além das outras moradas, tenho ainda também as ações. Estas ações podem ser carregadas automaticamente, e são carregadas automaticamente pelo próprio sistema, ou poderão ser adicionadas manualmente. Isto é, eu, por exemplo, ao enviar uma carta de cobrança, automaticamente é-me carregado uma ação a dizer que foi feita uma carta de cobrança, portanto, tal dia, às tantas horas, qual era o modelo, e, portanto, vai-me ficar registado no próprio cliente que foi enviada essa carta. Por outro lado, eu poderei querer adicionar aqui uma nova ação. A ação essa que passa por ter um título, o título da ação, portanto, o que é que eu vou fazer, qual é a ação, que pode ser uma ação de marketing, uma ação comercial, uma ação de cobranças, no caso, se for uma cobrança,
etc. Portanto, uma de prospecção, todo o tipo de ação que eu queira registar. Depois, digo qual é a descrição da ação, classifico essa mesma ação, se neste caso que tenho aqui, se é serviço, se é particular, etc. E depois, qual é a data início, a data fim, a hora início, a hora fim, e o tipo de meio de contacto que eu vou utilizar. Telefone, fax, presencial ou videoconferência. E desta forma, e portanto, bem como dizer quais são os pontos de contacto, além da forma de contacto, que será por telefone ou por mail, etc., tenho também os pontos de contacto, portanto, ou seja, os contactos que eu tenho dentro da empresa, que é o Manuel, o Carlos, a filial de Coimbra, etc., que eu vi há pouco como outros contactos, posso então dizer que fiz uma ação, fiz um telefonema a tentar vender um determinado produto e falei com o senhor fulano tal, ou, portanto, o respectivo contacto. E isto, posso então fazer o registro desta ação, dá-la como concluída ou não, e a partir daí fica-me um histórico, digamos assim, do próprio cliente, das ações que foram efetuadas por cliente. Como eu disse, estas ações, muitas delas, são imediatamente carregadas também pelo próprio sistema. Portanto, quando há alguma ação relevante para o cliente, ela é registada aqui pelo próprio sistema. Finalmente, temos a parte das observações. Nós já vimos aqui que temos observações de texto livre, portanto, onde eu poderei ir indicando quais são, portanto, os contactos, as minhas noções, o que eu acho, o que é que eu pretendo, o que é que eu fiz, quais foram os contactos que tive, do próprio cliente, mas de uma forma de um texto livre, e aqui poderei ir registando historicamente essas mesmas observações. Por exemplo, no caso, eu poderei dizer que para o tipo de ação cobranças, fiz o envio de fax e enviei fax com pedido de cobrança das faturas 12 e 14. Pronto. Isto no dia em que foi efetuado, e pronto, e a partir daí temos a nova observação que ficou, digamos assim, registada historicamente, a dizer que foi enviado um fax com o pedido de cobrança das faturas 12 e 14. Portanto, é uma forma diferente de eu poder registar toda a minha relação com o cliente. Existe aqui um tabulador que eu passei, propositadamente, que tem a ver aqui com outros dados. Isto porque são outros dados que não estão definidos. São outros dados que eu posso definir em qualquer altura, que pretendo que passem a constar da ficha do cliente. No caso estou a falar do cliente, mas pode ser do fornecedor ou até mesmo do produto, como já vamos ver. E estes outros dados passarão a constar de todas as fichas de clientes. Para isso, eu vou definir esse mesmo dado que eu pretendo que seja carregado. E eu vou pôr aqui um código do género, dizer que é um atributo de cliente número 1. Vou-lhe dizer que é obrigatório. Portanto, posso-lhe dizer que é obrigatório. E se disser que é obrigatório, então ele não me deixa gravar nenhuma ficha sem que este campo esteja preenchido, ou não. E agora vou-lhe dizer qual é o campo que eu pretendo. Vamos supor que eu quero registar na ficha do cliente qual é a data de nascimento. Pronto, então eu vou colocar aqui data de nascimento. E então a data de nascimento, vou dizer que tipo é. E este tipo pode ser de vários tipos. Pode ser um texto, para eu descrever, um número, para eu saber, para eu colocar um valor,
uma data, que é aquilo que eu pretendo, uma hora ou uma combo box de valores. Este combo box de valores, depois eu tenho aqui então a possibilidade de indicar quais os valores que eu pretendo que me apareçam nessa combo box, que inclusivamente depois podem ser usados até instruções de SQL para quem, obviamente, tiver já conhecimento desse tipo de situações. Que não pertence agora ao âmbito desta formação estar a explicar como é que se formam as instruções SQL. Contudo, eu poderei então dizer que quero aqui uma data. Posso inclusivamente dizer-lhe que quero a data com dia, mês, ano, mês, dia, ano, mês, dia, ano, ou então dia, ano, mês, dia. Vamos por aqui, ano, mês, dia. Neste caso concreto, eu poderia pôr os valores possíveis. Eventualmente, poderia indicar aqui que só era possível pôr uma determinada data ou várias datas. O valor inicial que deve ser assumido, se eu quiser colocar, e os limites. Poderei dizer, por exemplo, que a data teria que ser obrigatoriamente superior a 1900 ou obrigatoriamente inferior. Portanto, isto é efetivamente possível delimitar. E o respectivo tooltip, portanto, a informação adicional que aparece para ajudar a fazer o preenchimento. Neste caso, posso pôr aqui data de nascimento, embora seja, como é óbvio, já um pouco redundante. Depois temos, então, macros de entrada e macros de saída. Estas macros também não, portanto, como elas se formam, não pertencem ao âmbito desta formação. Portanto, é uma formação mais específica para administradores de sistema e, portanto, se chama uma formação de âmbito diferente. Contudo, é possível eu indicar aqui uma determinada macro de validação, por exemplo, onde poderei indicar que sempre que este atributo específico tem determinado conteúdo, por exemplo, ele fica com o nome a vermelho ou fica com o nome com uma cor diferente, etc. Portanto, isto tudo é possível nas macros, tanto nas macros de saída como nas macros de entrada. Portanto, eu poderei referir aqui que este campo tem ação sobre a forma de apresentar de outros campos ou mesmo o conteúdo de outros campos. Bom, mas de uma forma mais simplista, então teríamos que indicar qual era o nome do atributo, o tipo de atributo, eventualmente a máscara e mais nada. E, se é ou não obrigatório, confirma sim senhor. Pronto, e cá tenho então o respectivo valor. Reparem que, como eu selecionei que pretendia aqui uma data, ele imediatamente incluiu o auxiliar de preenchimento calendário. Portanto, um calendário onde eu poderei selecionar as minhas datas. Ok, vamos pôr aqui que é 1974 e pode ser, por exemplo... Ora bem, e temos então a data de nascimento. Esta data de nascimento passou, nesta altura, a constar em todas as fichas. Reparem que este é o único que está preenchido, por enquanto, tintas SA, mas todos os outros passaram a conter o campo vazio. Okay? Em qualquer altura, se eu quiser se adicionar um novo cliente, ou até inclusivamente se pretender alterar o cliente, poderei sempre alterar e obter. Portanto, vamos pôr aqui outro Jardins de Natureza, por exemplo, que é outra. Então, neste caso, nos outros dados, tenho aqui data de nascimento que não está preenchida e então eu poderia preenchê-la em qualquer altura. Ok? 2009.
Confirma, sim, senhora. Portanto, e passei a ter já preenchido as datas de vencimento nos campos, nas fichas que assim entender. Ou seja, adicionei um novo campo ao conteúdo da ficha. Este conteúdo passa depois a estar também, por exemplo, disponível nas pesquisas. Reparem que eu, neste caso, cá tenho as datas de nascimento e que podem ser também objeto de pesquisa, quando é uma pesquisa avançada, datas de nascimento, e, portanto, objeto também se quero ou não que apareça a respectiva atributo, nas pesquisas. Portanto, e passa a constar nas fichas de entidade e também nas respectivas listagens, se eu assim entender, portanto, poderei efetivamente fazer já a listagem com, neste caso só tenho aqui com as respectivas datas de nascimento. Portanto, como veem, é muito simples eu adicionar novos elementos à ficha. O que eu falei em termos de atributos é válido tanto para clientes, como para fornecedores, como para produtos. Ora bem, vimos já então os dados referentes à ficha de clientes, que são absolutamente iguais à ficha de fornecedores e, como tal, não valerá a pena voltar a repetir. E vamos ver agora a parte da ficha de produtos. A ficha de produtos está no módulo Stocks e tem o seguinte conteúdo. Portanto, ainda na ficha de clientes, há aqui uma particularidade que eu acho que é interessante, que me escapou e que tem a ver aqui com, por exemplo, o facto de me permitir validar o próprio número de contribuinte. Portanto, neste caso, eu tenho cá um número de contribuinte que não pertence, isto é, meramente foi apenas utilizado como exemplo, mas cá está os dados referentes a este número de contribuinte. Isto é, existe a possibilidade de eu encontrar, portanto, de eu ir pesquisar quais os dados que estão relacionados com um determinado número de contribuinte. Não só o número de contribuinte português, mas o número de contribuinte também estrangeiro da União Europeia. É uma base de dados europeia em que eu, ao indicar o número de contribuinte, é possível que ele me vá buscar de imediato quais os dados que estão a ele associados. Inclusivamente, se eu estiver a criar um cliente novo, posso chegar aqui e dizer assim: olha, diga-me qual é o seu número de contribuinte, 68365, que é o número de contribuinte da S6L, e imediatamente ir carregar os dados que estão nessa mesma base de dados da S6L. Sim, senhora? E passei a ter cá os dados da S6L com a respectiva morada, o país, o código postal, qual é a moeda, etc. De realçar que esta base de dados está disponível através do acesso à internet. Portanto, só funciona com acesso à internet. E nós também não podemos garantir que ela funcione sempre, porque não é uma base de dados mantida por nós. Portanto, é uma base de dados mantida pela própria União Europeia e que nos permite consultar os dados associados ao número de contribuinte, tanto português como estrangeiro, para evitar mesmo que, se a gente está a faturar para o estrangeiro, esteja a faturar, ou mesmo para o nacional, esteja a faturar para um número de contribuinte que não é válido. Uma coisa é existir aqui este visto, dizer que o número de contribuinte tem uma estrutura válida, outra coisa é dizer que o número é válido. Eu poderei ir buscar aqui números de contribuinte que, sendo números de contribuinte com estrutura válida, por exemplo este aqui, é um número de contribuinte que não é verificado, portanto, que já não consta da base de dados. Eventualmente,
porque já foi desativada a empresa ou já foi, portanto, desativada o respectivo, ou já não existe a respectiva empresa. Atenção que esta validação funciona apenas para números de contribuinte, para empresas, portanto, que são sujeitos passivos de IVA. Se eu colocar cá o meu número de contribuinte, ele vai dizer que não está nessa base de dados. Existe, por exemplo, também o caso de uma situação destas em que uma empresa, um determinado número, está em liquidação e, portanto, a partir daí tenho essa informação. Voltando aqui à parte dos estoques, tenho então os produtos, portanto, a ficha de produtos. A ficha de produtos tem os campos que vamos ver, nomeadamente, temos a designação do produto, a descrição, onde podemos incluir todo o detalhe do produto, os componentes, como é que ele é composto, quais são as características do produto. Esta descrição é proposta para sair também na fatura, portanto, ou seja, eu ao fazer a descrição aqui do produto, automaticamente na fatura também vai sair essa descrição, a menos que eu a retire. A referência, portanto, que funciona também como um segundo código. O tipo de produto, onde aqui poderemos indicar se é um produto, se é um serviço, se é um título, portanto, é apenas para escrever no documento, se é um produto de autoconsumo, etc. Isto é muito importante para depois eu saber quais são os produtos que vão sair em termos de inventário. Por exemplo, se for produtos de autoconsumo, onde tenho o papel que eu vou utilizar, os tinteiros, etc. Não me interessa, como é óbvio, que depois saia em termos de inventário. Depois, tenho a fotografia do produto, posso ter uma ou mais fotografias, que depois poderão ser transportadas, e em casos específicos poderão ser transportadas mesmo para a fatura. Temos as características básicas do produto, nomeadamente a família. Reparem que na estruturação da família, claro que isto, a família, é também uma tabela. Nós, se formos aqui, não aos tratamentos, mas sim às tabelas, temos então aqui as tabelas de famílias, que são, portanto, com esta estrutura de tabela. Estas tabelas, estas famílias, portanto, indicam-me sempre quais são os produtos, qual é a sua estrutura, digamos assim. Reparem, eu tenho a família 3023, que é monitores, foi o que eu lhe disse, e que está a agrupar em computadores, que por sua vez está a agrupar no totalizador outros. Portanto, isto funciona sempre pela família. E qual é a família pai? Como esta família pai está ligada a uma outra família pai, portanto, faça a hierarquização. Por outro lado, tenho aqui se esta tabela família, melhor dito, tabela de famílias, é editável. Isto quer dizer o quê? Que quando eu vou utilizar a tabela no produto, se a posso utilizar no produto ou não. Isto é, por exemplo, no caso de tabela de computadores, família de computadores, não é editável. Eu tenho aqui, bom, mas era 302. Não, claro, pesquisar. Portanto, se me vai aparecer aqui ou não a 302, que é computadores, não é editável. Isso quer dizer que depois eu não posso colocá-la no próprio produto. Pois, claro, porque ainda é subdividida. Pronto, mas então, temos aqui a tabela de famílias.
Claro que esta vista em tabela me permite todas aquelas situações que já falamos. E, portanto, eu aqui vou indicar a que família pertence este produto. Poderá indicar qual é a dimensão e o volume, se é um produto que provoca o desencadeamento da faturação de outros produtos. Portanto, no caso de ter produtos em cadeia, em que um produto desencadeia automaticamente a faturação de outros produtos. E também os elementos de caracterização deste mesmo produto. Se trata ou não de estoque, se é apenas estatístico, ou por simplesmente não movimenta, se permite a movimentação com estoque negativo, se permite, se não permite, ou se permite com aviso, ou com password, se faz ou não movimentação de lotes, portanto, se faz como é que faz essa movimentação de lotes, se movimenta o lote escolhido na construção do documento, se movimenta o lote mais recente, o lote mais antigo, ou então movimenta o lote escolhido por defeito, portanto, onde eu indicaria qual era o lote e ele a partir daí vai movimentar sempre aquele lote enquanto tiver existência. E, finalmente, se faz ou não tratamento de produtos compostos. Portanto, e se faz, qual é o tipo de tratamento? Se lança composto na linha, se lança componentes, se lança composto na linha de documento e não considera a venda, etc, etc, etc. Portanto, tem várias possibilidades. Além destes dados, temos também os preços. Portanto, os preços que este produto tem, e isto vai depender, como é óbvio, das tabelas de preço que eu tenho configuradas. Os impostos. Nos impostos temos o IVA e temos também outras taxas. Outras taxas que existem, digamos assim, uma tabela onde eu posso ir movimentando e acrescentando todos os tipos de taxas e impostos que venham a ser adicionados. Estas taxas e impostos podem ser, então, ou por valor ou então por percentagem, de forma a que se for por valor, ele vai lançar um valor fixo, ou por percentagem, lança uma percentagem sobre o valor do próprio produto. No caso do IVA, temos ainda a possibilidade de lhe indicar se esta tabela de IVA é apenas utilizada, por exemplo, na compra ou na venda, ou então em ambas, porque existem situações em que a tabela de compra é diferente da tabela de venda. Pronto, no caso das outras taxas, portanto, temos aqui a possibilidade de acrescentar várias taxas que serão automaticamente, neste caso só cá tenho o ECORI, que serão automaticamente acrescentadas ao próprio documento de venda com o valor que estiver aqui indicado. As unidades de comercialização, portanto, como é que vai ser comercializado o produto, também é uma tabela de unidades que está disponível na própria aplicação. Esta tabela de unidades tem a particularidade de utilizar, portanto, tenho aqui as tabelas, utilizar uma fórmula que me permite, mediante uma estrutura própria, me permite fazer, por exemplo, várias dimensões do próprio produto. Um produto que trabalha em metros quadrados ou metros cúbicos, etc. E, portanto, poderei ter várias tabelas, várias unidades de movimentação do próprio produto. Os componentes, se for o caso de um produto composto, indicar quais são os componentes. Outros códigos de produto. Eu posso, então, ter vários códigos a apontar todos eles para o mesmo produto, de forma a que possa ter um código da unidade, um código da caixa, um código da palete e, consoante for o caso, eu poderei então, ao indicar um determinado código, o código da caixa, ele de imediato me vai debitar X unidades do produto, de forma a que eu tenho um único produto que pode ser movimentado por vários códigos e de várias formas. Tudo isto é tão simples como selecionar o adicionar, dizer qual é o código de produto e a respectiva quantidade de movimentação. Pronto.
Se eu quiser, poderei então associar este código de barras a uma entidade. Isto para, por exemplo, poder colocar código de barras, ou melhor, código. Pode ser ou não um código de barras. Mas, portanto, para poder movimentar, no caso dos fornecedores, eu poder indicar qual é o código que o próprio fornecedor utiliza, de forma a que, por exemplo, me facilita a introdução das faturas do próprio fornecedor. Eu, ao digitar o código do fornecedor, ele de imediato identifica qual é o meu produto. Produtos similares. É muito interessante que eu possa aqui indicar os produtos que têm funções idênticas a este, de forma a que eu possa sugerir eventualmente ao meu cliente, ou substituir mesmo na encomenda, um produto por outro que tem funções perfeitamente idênticas, portanto, só que, por exemplo, é de marca diferente, uma situação desse género. Portanto, eu poderei aqui indicar quais são os produtos similares. Finalmente, as observações. Mais uma vez, é um texto livre de observações que eu posso colocar qualquer informação adicional do produto. Mas informação adicional posso também obtê-la da mesma forma aqui nos outros dados. Portanto, se eu quiser, por exemplo, indicar aqui que quero que me seja indicado a cor do produto, vamos supor, que é uma situação que poderá ser interessante, supor que eu quero a cor, então eu posso definir, não quero máscara nenhuma, posso então definir que quero azul, verde, vermelho, etc. Portanto, poderia indicar aqui, ou não indicava nada, ele aceitava qualquer valor, ou então, pura e simplesmente, eu indico aqui quais são os valores possíveis para o produto. E desta forma, sem ser necessário mais informação nenhuma, passei a ter aqui a cor do produto, e dentro, quando eu estou em alteração, como é óbvio, e quando, cá está, o azul, o verde, o vermelho e o rosa. Pronto. E desta forma, é uma informação que eu tenho adicional no próprio produto. Cá está. Em que, sempre que eu selecionar o produto, sei que este é um produto com a cor rosa. Portanto, mas esta informação, estes outros dados, pode ser qualquer dado. Um dado que eu considero que é importante que conste da ficha do produto e basta adicioná-lo e a partir daí ele passa a estar disponível em todas as fichas de produto. Após isto, resta apenas ver algumas consultas e análises que são possíveis e que estão linkadas com as próprias fichas. Por exemplo, vamos voltar aqui à ficha de clientes e na ficha de clientes tenho aqui que uma série de consultas estas que são programáveis, ou seja, nos níveis mais avançados da aplicação e sempre que exista, digamos assim, uma pessoa com capacidades para gerir estas listagens, pode criar, alterar, eliminar e, portanto, fazer sempre novas listagens estatísticas que passarão de imediato a estar disponíveis na ficha ou nas análises, onde eventualmente assim o entender. Cá está, as ligações, etc. Ora bem, estas listagens são construídas segundo um código específico, baseado em selects de SQL, portanto, de uma linguagem mais ou menos standard, embora depois com algumas especificidades e que, para já, não pertence ao âmbito desta formação estar a indicar isso. Contudo, é importante saber que estas listagens, estas consultas, estas análises, é sempre possível de alterar e de acrescentar novas. Voltando aqui aos nossos clientes, portanto, as consultas que temos agora aqui
e são as que estão nesta altura. Temos os movimentos de conta corrente, onde nos vai indicar todos os movimentos do cliente. Há aqui uma outra situação que é também muito interessante, que tem a ver com os menus de contexto. Portanto, em qualquer lugar da aplicação que me apareça, por exemplo, um número do recibo, eu poderei fazer com o botão do lado direito, aceder ao menu de contexto e tenho logo a possibilidade de visualizar o próprio documento. Portanto, estou a ver um extrato, este extrato suscita-me alguma dúvida, o que é que aconteceu neste documento em concreto, o que é que contém, e posso logo visualizar o próprio recibo. No recibo também existe aqui, no caso concreto, este recibo pagou estas duas faturas, e se eu assim entender, botão do lado direito, e posso então visualizar a fatura. Na fatura tenho aqui, por exemplo, que contém um produto, o notebook Toshiba Satellite A300. Então poderei visualizar o próprio produto e assim sucessivamente. Portanto, é a possibilidade de, dentro deste menu de contexto, que está disponível em qualquer parte da aplicação, dentro da fatura, quando estou a consultar o cliente, a fazer um extrato, numa listagem, etc. Portanto, está sempre disponível e tenho sempre a possibilidade de explorar a própria informação que me está a ser mostrada. Portanto, eu tenho aqui, efetivamente, o meu extrato. Este extrato pode ser sempre impresso. Se quero ou não quero que me apareçam os totais, se quero que me apareça o contador de linhas, se quero que seja vertical ou horizontal, tal como já vimos nas listagens, e cá está. Pronto. Existe depois a possibilidade, e já agora falamos em termos de possibilidades nas listagens, eu poder fazer, portanto, poder colocar algumas observações ou informação adicional na própria listagem. Esta é uma listagem que eu poderei querer realçar um determinado valor ou então realçar uma determinada coluna, por exemplo, ou mesmo incluir aqui uma fotografia ou uma situação desse género. Ok? Eu não sei muito bem o que é isto, mas cá está. Ou até escrever um texto. Pronto, primeiro tenho atenção ao extrato. Ou qualquer outro texto que queira colocar. Isto também com marcadores ou com uma informação diferente, mais fino, etc. Existe aqui uma série de ferramentas que me permitem pôr anotações no próprio documento, na própria impressão. Além disso, tem a vantagem de, conforme eu estou a fazer a sua visualização, poder fazer o envio do ficheiro logo por mail. Ele imediatamente abre-me o cliente de mail e adiciona a respectiva listagem, portanto, como anexo. Portanto, eu depois aqui poderia escrever a mensagem e cá está a minha listagem como anexo, tal como ela tinha sido impressa e também com as observações que eu, entretanto, lhe coloquei. Portanto, eu ao enviar isto para o meu cliente, de imediato obtenho, portanto, de imediato vão também as minhas observações ou as minhas chamadas de atenção. Ok. Portanto, estamos nós em termos das listagens. Como vemos, eu posso aqui consultar os movimentos de conta corrente, acumulados mensais, vendas por produto, documentos não pagos, documentos vencidos, etc, etc. E também, neste caso concreto,
tenho a possibilidade de colocar outras estatísticas. Estas estatísticas, por exemplo, a evolução de saldo deste cliente desde 2009. Bom, tenho cá poucos elementos, só tenho dezembro e janeiro, mas são os elementos que me permitem fazer, além dos dados, permite-me também fazer o respectivo gráfico, que é muito interessante, inclusivamente porque podemos depois imprimir, e ele vai-me procurar se quer imprimir com gráfico ou não, e portanto imprimir a listagem ou a análise com o respectivo gráfico para poder incluir num relatório, etc. Portanto, existem aqui também uma série de outras análises, nomeadamente evolução de saldos, vendas por família, vendas mensais, vendas anuais, etc.